chegou-se a plenitude dos tempos. Em Cristo nada mais agora há do que ser feito. Ele é o consumador da fé. Agora que eu vou falar um pouquinho sobre Jesus, porque não tem jeito, porque o tema de todo o livro do Novo Testamento é Jesus. Olha só, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E essa definição aqui, irmãos, de Cristo, os irmãos só irão encontrar em Hebreus, tá bom? Autor e consumador da fé. O qual, pela alegria que lhe estava proposto. Isso aqui parece um pouco, né, com que eu falei para os irmãos aqui na ceia, Filipenses 2, versículo 5. O qual, pela alegria que estava proposto, ele era Deus, ele suportou a cruz. Esta palavra suportou, meus irmãos, ela tem uma característica muito interessante, né? Porque a palavra suportar aqui vem de ele aguentou. Ele não fugiu, né? Ali nas últimas horas, e olha, interessante porque Jesus sabia, ali quando ele lava os pés dos discípulos, quando ele canta o último hino com os seus discípulos ali, era uma quinta-feira, e ele sabia que em menos de 24 horas ele estaria morto. Ele sabia disso, ele sabia de todas as coisas, e mesmo assim, ele aguentou tudo aquilo, ele suportou. E aqui diz o texto sagrado, que ele suportou a cruz, irmãos, era instrumento, não era só instrumento de tortura, mas era instrumento de vergonha também, porque a pessoa era exposta, nua. Então a cruz era um instrumento de vergonha também. O objetivo da cruz não era só a pessoa morrer, e morrer sofrendo, não, era morrer sofrendo, uma morte lenta, uma morte demorada, uma morte vagarosa, e também uma morte vergonhosa e pública, aberto para todos verem. Ele suportou a cruz, ele suportou tendo recurso, se assim quisesse, para poder sair daquilo dali. Ele poderia fazer isso. Tem coisas que a gente suporta por não ter jeito. Jesus aqui, se quisesse, ele falou para Pedro, eu poderia pedir meu pai legião de anjos. Por que ele não fez isso? Porque o alvo dele era chegar até o fim, irmãos. Ele amor. O alvo dele era o amor. A mim e você, nós estamos aqui, era o alvo de Jesus naquele momento. Então ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, ou não fazendo caso da ignomínia, na verdade, não fazendo caso da vergonha. As pessoas que por ali passavam, diziam tanta coisa dele, né? Salvou um, salvou outro, e não pode salvar a si mesmo. Desce da cruz se tu és o Filho de Deus, não é verdade? Quantas coisas, meus irmãos. E olha, o diabo queria matar Jesus. Queria matar Jesus. Porque Satanás, ele não sabia que a morte de Jesus seria a redenção para uma... Ele não sabia disso. Ele não tinha ideia que a morte de Jesus seria a redenção para o homem. Então ele estava sim interessado ali em matar Jesus. Só que o tiro saiu do outro lado, porque ele que sofreu com a morte de Jesus, irmãos. Diz aqui a palavra do Senhor que ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta. Olha só, que coisa maravilhosa, que nos ensina, né? Desprezar a afronta. Então você está sendo afrontado, Jesus podia reagir na hora, se quisesse, tinha todo o poder ali, mas ele estava andando ali, ele tinha todo o poder na sua mão, mas ele se autoesvaziou, ele preferiu não usar, ele abriu mão de tudo, e sofreu como homem, e desprezou a afronta,
e agora ele assentou-se à destra do trono de Deus. Olha aí, olha aquele veio que eu falei para vocês. Ele não teve, né, como diz aqui o texto, ele suportou a cruz, desprezou a afronta e agora assentou-se à destra de Deus. O autor aqui está mostrando um dos aspectos mais relevantes de Cristo Jesus. Versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Então era justamente o que estava acontecendo com aqueles irmãos, eles estavam enfraquecendo. Então, irmãos, uma pessoa que está enfraquecendo na fé, né, aquele enfraquecimento na fé mesmo, a fé é algo assim, não é algo não é invisível, tá bom? É algo real. A fé no Cristo vivo, no Cristo ressurreto. Ele estava ali perdendo a fé no Cristo ressurreto. Então o Senhor falou, né, através do escritor aqui, mostrando os exemplos de Jesus, do sofrimento que ele teve, da vergonha que ele teve, do que ele passou, né, e o sofrimento dele serve para quê? Serve para o nosso fortalecimento, ou ele vai dizer aqui, desfalecendo em vossos ânimos. Então, a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, a dor de Cristo ali, irmãos, ela serve para nós como exemplo de perseverança e de ânimo. E é isso que o Senhor quer ministrar hoje em nossas vidas. E Ele vai dizer no versículo 4, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, para quem o escritor aqui escreveu essa epístola, eram pessoas que estavam sofrendo sim, mas deixa eu explicar para os irmãos que sofrimento é esse. Aqui era uma espécie de uma discriminação, tá bom? Os leitores dessa epístola aqui, eles não estavam precisando até então de dar a vida por Cristo, não, é isso que está dizendo aqui, ó. Vocês ainda não resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, os leitores aqui, eles ainda não, a exemplo de Paulo e de outros que ali estavam, né, tiveram de dar as suas